Amém, glória a Deus. Ai, pastor, meu Deus. Mais uma aula de teologia sistemática. Nós já estudamos acerca da doutrina de Deus, a questão da doutrina do homem na última aula, e começamos a questão da doutrina de Cristo. E hoje nós vamos trabalhar a questão da aplicação da doutrina da redenção. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos reunidos e podermos estudar a Tua palavra. Senhor, possa continuar nos instruindo, que aprendamos de Ti, que és manso e humilde de coração. Nos abençoe nessa noite, fala aos nossos corações, ministra o Teu querer em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. A doutrina da aplicação da redenção é uma doutrina que nós estudamos dentro da teologia sistemática, é chamada de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Já disse para vocês, por isso que quem nasce em Salvador não é salvadorino ou salvadorense, mas soteropolitano, né? E a palavra Salvador vem do grego soteros, né? Por isso que é soteropolitano, quem nasce em Salvador. Quando a gente já estuda dentro da teologia sistemática a questão da doutrina da redenção, a doutrina da salvação, a gente estuda os vários aspectos da doutrina da salvação, desde a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, como também a questão da aplicação da doutrina da redenção, que é o nosso assunto de hoje. Não vamos entrar ainda na questão das correntes de interpretação no que diz respeito à soteriologia. Nós vamos deixar para a próxima aula, né? A questão do pelagianismo, o calvinismo, o semi-pelagianismo e o arminianismo. Vamos deixar para depois. Vamos aguçar a mente então. A questão da graça comum, né? O que é chamar de graça comum? A graça comum é a graça de Deus, pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Isso nós chamamos então, dentro da teologia, de graça comum. O ímpio prospera? Prospera. O ímpio tem saúde? Tem saúde. O justo também tem? Pode ter também, né? O ímpio ele pode receber uma dádiva, uma bênção, um livramento? Pode. Isso é chamado de graça comum. É essa graça que Deus dispensa a todos. Aquilo que o Novo Testamento vai falar, que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, assim como a chuva também. Então quando você vai ver a previsão do tempo aí, né, ou vai filmar uma chuva, você não vê assim os hectares quadrados lá, né, só chovendo na terra do justo e o ímpio que se lasca para lá. Não é assim que funciona. Então isso se dá por conta daquilo que nós chamamos de graça comum. Deus dispensou uma graça comum. Até o ímpio recebe a bênção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, e que não é necessariamente a salvação. Não é necessariamente a salvação. Onde nós já discutimos em outras aulas, por exemplo, que milagre, alguém que é foco de um milagre de Deus, não significa necessariamente que ele foi salvo. Tem pessoas que recebem só milagres, e às vezes aquele milagre vai contar inclusive para condenação. Tipo assim, você recebeu um milagre meu, mesmo assim você não creu em mim, mesmo assim você não converteu a mim, isso vai servir como condenação. Então isso é a graça comum, é a graça que Deus dá às pessoas, inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. As duas graças em Cristo. Então tem a graça comum e a graça salvífica. A graça comum não conduz à salvação, ela é dada igualmente a crentes e incrédulos. Enquanto que a graça salvífica, a graça de Deus conduz as pessoas à salvação. Essa é uma graça que salva. Exemplo de graça comum. Então, o domínio físico, os incrédulos continuam a viver nesse mundo unicamente por causa da graça comum de Deus. Eles continuam comendo, continua indo e vindo.
A questão do domínio intelectual, a graça comum de Deus, do domínio intelectual, é vista no fato de que todas as pessoas têm um conhecimento de Deus, aquele conhecimento comum. Todas as pessoas têm, né, aquele conhecimento vago, superficial de Deus. Isso está dentro da graça comum. Você conversa com o ímpio, eles até falam coisas, palavras de crentes, né? Não, graças a Deus e tal. Aí você vai ver, a vida dele não condiz, né? Para que Deus te abençoe. Ele tem uma concepção de Deus, só que não foi ainda na vida do ímpio, desse ímpio especificamente, que não se converteu, ainda não foi manifestada a graça especial de Deus, apenas uma graça comum. Essa todos as têm, ou a têm. Exemplos de graça comum: domínio moral. Deus também, por meio da graça comum, limita as pessoas para que não sejam tão más quanto poderiam ser. Isso é uma graça comum. Se Deus tirasse essa graça comum, o mundo estaria em uma anarquia. Então Deus permite na vida do ímpio essa graça comum para que eles não sejam tão maus quanto poderiam ser, né? Então nós chamamos de domínio moral. Deus tem as rédeas da sociedade, Deus tem certos limites, né? Deus coloca certos limites tanto na vida do cristão através da santificação, como também na vida do ímpio através dessa graça comum. E o domínio criativo: Deus tem permitido medidas significativas de talentos nas áreas artísticas, musicais, atividades atléticas, artes culinárias, literatura e assim por diante. Você vê uma pessoa que não é crente, mas tem assim uma sabedoria fora do comum, uma intelectualidade, uma destreza para uma arte, para fazer certa coisa. Isso é por conta de quê? Quem é que deu esses dons? Quem é que deu esses talentos? O próprio Deus. É chamado então a essa pessoa se beneficia da graça comum. Deus, ele distribui dons aos homens. Então isso vem de Deus, sim. Como eu disse, não significa que aquela pessoa é uma pessoa salva, é uma pessoa convertida. Ele se beneficiou da graça comum. Então toda essa criatividade, ela vem de Deus. Essa ideia, querido, de achar que o diabo compartilha dons, não, isso é do diabo. O diabo não cria nada. O diabo nunca foi criador. E às vezes a pessoa utiliza para o mal, sim. Exatamente, mas o diabo ele utiliza para o mal, não por conta de Deus, da graça, mas por conta da natureza pecaminosa. Está entendendo? Então esse é o problema. Mas Deus dispensa aos homens dons, aos homens criatividade. Mais alguns exemplos: do domínio social. A graça de Deus também é evidente na existência de várias organizações e estruturas na sociedade humana. Então a sociedade é organizada, tem poder civil, você tem as polícias, você tem as organizações, tem a justiça que traz certo equilíbrio ao mundo, por mais que tenha corrupção. Pensa um Brasil sem policiais, né? Pensa um Brasil sem justiça, sem juízes, sem o direito. Ou seja, Deus permite que tenha governantes, que tenham exatamente essa questão do domínio social, para que o mundo não seja tão ruim o quanto ele poderia ser. Isso é chamado então de graça comum, de pessoas que às vezes não são crentes, não são convertidas a Deus e pleiteiam causas que são quase cristãs, a favor da natureza, a favor da preservação, a favor da organização, do assistencialismo, da assistência social. Isso é por conta da graça comum. Além do domínio religioso, até mesmo o domínio da religião humana, a graça comum de Deus produz algumas bênçãos para pessoas incrédulas. Então entenda isso. É interessante mesmo notar isso. As pessoas às vezes têm uma visão de um mundo dualista. As pessoas às vezes têm aquela compreensão de que existe uma guerra entre Deus e o diabo. Nunca houve essa guerra. É impossível o diabo lutar com Deus. O diabo para Deus é um vermezinho de Jacó. Então assim, não tem possibilidade, aquele negócio da guerra do bem contra o mal, como se o bem ele brigasse com o mal e o mal com o bem, e era uma briga de poder. Nunca houve isso. Só existe um Senhor sobre a terra.
este Senhor chama-se Deus. Só Ele que domina e governa sobre tudo mesmo, inclusive sobre o inferno, inclusive sobre o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos, eles têm um raio de ação limitado por Deus. Eles podem agir à medida que Deus permite. Está entendendo? Então, assim, essa ideia do dualismo, né? Ah, não, o diabo está fazendo certas coisas. O diabo não cria nada, não faz nada. Ele tenta. Ele só tenta, né? Ele tenta criar, ele tenta o crente, ele só tenta. Muitos tentam, mas só o Brasil é penta, né? Então, assim é o diabo, ele só tenta, tá certo? Mas ele não é essa força motora toda, como algumas pessoas veem aí, por exemplo, naquele símbolo Yang da nova era, né? O branco com o preto, né? Aquela força que está lutando contra a outra, tem um pontinho branco na parte preta e o pontinho preto na parte branca, justificando dentro da visão da nova era que o bem ele luta igualmente contra o mal, sendo que nem todo bem é tão bem assim, tem um pouquinho de maldade, e nem todo mal é tão mal assim, tem um pouquinho de bondade. Mentira. Mal é mal, bem é bem, luz é luz, trevas são trevas, mas elas não militam contra si. O que é o mal? É simplesmente a ausência do bem. A luz, ela nunca briga com as trevas. Não existe briga entre a luz com as trevas. As trevas só existem, quando você estuda física, você eu vou medir a quantidade de trevas. Você não mede isso. Você mede a quantidade de luz. Não tem cálculo nenhum físico, ou metafísico, ou além da física. Não, vou medir a escuridão. Não existe isso. Você mede a luz. Se é 0%, se é 1%, se é 2%. Por quê? A luz, onde ela chega, naturalmente as trevas vão embora. Então o que são as trevas? A ausência da luz. O que é o mal? A ausência do bem. Então não veja, igual algumas pessoas dão tanto poder para o diabo, achando que está aí fazendo muita coisa, ele não faz nada. Aí você fala assim, mas pastor, é meio complexo pensar assim, mas de fato é. Quem é que faz milagres em outras religiões? Existem outras religiões que existem milagres lá? Sim. Quem é que faz esses milagres? O próprio Deus. Só existe um agente de milagre no mundo, Deus. Mas você fala assim, mas ele faz milagres nos ímpios, naqueles que estão buscando outros, Deus faz exatamente para condenação, por estarem buscando a outros deuses. É Ele que faz, só Deus que age. Então as pessoas estão, na realidade, elas estão caindo, Deus as deixa cair nas próprias buscas delas. Elas não querem Deus, elas são contra Deus, elas buscam, outros deuses. Então, você fala assim, mas vai fulano, uma outra religião, pediu a santa fulano de tal, e fez um voto, e recebeu um milagre. Quem fez aquele milagre? Deus. Não foi o diabo que fez aquele milagre, o diabo não tem poder para fazer milagre, só Deus tem. Está entendendo? Aquilo pode servir, em algum momento da vida da pessoa, para ela talvez voltar para Deus de fato, e converter-se ao Senhor, como ocorre com muitas pessoas que recebem uma dádiva, né, e em algum momento da sua existência elas são convencidas pelo Espírito Santo, elas são convertidas pelo Espírito Santo, ou aquilo vai servir para condenação. Está entendendo? Assim como a graça comum. A graça comum muitas vezes ela serve para condenação. Eu te abençoei, você teve saúde, você teve prosperidade, eu te dei filhos, eu te dei família, tudo foi eu que te dei, diz o Senhor. E a pessoa mesmo assim não reconheceu como Deus. A obra criada, ela reflete a glória de Deus. Ela anuncia, os firmamentos anunciam as obras nas mãos de Deus. E mesmo assim muitas pessoas não creem em Deus e não buscam a Deus, até mesmo abandonam Deus. Então são exemplos da graça comum. O domínio religioso, até mesmo o domínio da religião humana, a graça comum de Deus produz bênçãos para pessoas incrédulas ou que creem de forma diferente. As razões da graça comum. Por que é que Deus concede graça comum
aos pecadores indignos que nunca alcançarão a salvação? São perguntas que nós poderíamos fazer. Por que Deus concede então essa graça comum, né? Primeiro, para redimir os que serão salvos. Esse é o foco. Ele concede graça aos ímpios para que aqueles que serão salvos creiam nele. É uma das iscas de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, né? Outra questão, para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. Deus continua assim. Deus, por mais que as pessoas não gostem dele, não o busquem, e às vezes são contra ele, Deus mesmo assim, isso não muda o caráter de Deus. Deus continua sendo bondoso e misericordioso, porque o caráter dele só faz parte dos atributos dele, para demonstrar também a justiça de Deus, Deus sendo justo, né? E para demonstrar também a glória de Deus, é Ele que faz. Quais são as consequências da doutrina da graça comum? A graça comum, então, não significa que aqueles que a recebem serão salvos. Devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem totalmente más. Tem pessoas que são, não, vinda de ímpio. Nossa, eu não vou nem aplaudir esse artista, porque ele é ímpio. Não vou nem comprar a pintura dele, porque ele é ímpio. Deus me livre de levar uma pintura desse artista. Você acha linda a pintura, mas não, ele é ímpio. Coisas não entram lá em casa, coisas não santas. Ah, meu irmão, se for viver assim, você não vive. Você não vive. Você sabe quem é que fabricou o seu tênis, o seu sapato, a malha da sua roupa? Pode ter sido um budista, pode ter sido um shintoísta, um muçulmano. Ainda mais hoje depois do Made in China, né? Então você compra de tudo, tá entendendo? Então, que coisa é essa? Não, cara, deu um talento para um ímpio lá, idólatra, pagão lá da China, fazer um relógio e tal. Disse, não, vou comprar não, porque esse negócio aí é pagão. Não, meu irmão, é pagão, mas quem deu inteligência para ele? Deus. Quem deu talento? Então, ao ver talentos em outras pessoas, você está glorificando a Deus. Também nesse sentido, é claro que, como foi dito, algumas pessoas usam os seus talentos para o mal, né? Infelizmente. E a doutrina da graça comum deve conduzir o nosso coração a uma extrema gratidão a Deus. A uma extrema gratidão a Deus. A questão da eleição. Hoje eu falei que ia tocar um assunto sobre arminianismo e calvinismo, mas vou adiantar o assunto. Quando se fala de eleição, que algumas pessoas tratam esse assunto como predestinação, mas o nome mais adequado de fato, eleição, o grande equívoco, eu mandei no grupo aí um PDF acerca de um arminianista defendendo falsas interpretações do arminianismo, que aquele PDF que eu mandei não foi no calvinista, ele é arminiano, ele está defendendo ele mesmo, está defendendo as falsas interpretações do arminianismo. Assim como existem as falsas interpretações do calvinismo, existem também as falsas interpretações do arminianismo pela falta de compreensão, e uma delas é achar que o arminiano não crê na eleição. Não, eu falo assim, os reformados calvinistas creem na eleição e o arminiano não crê na eleição. Isso é mentira. Isso é mentira. Tanto Calvino quanto Jacó Armínio cria na eleição. Eram crentes, irmãos. Os dois eram crentes. E liam a Bíblia, e liam Romanos, liam Efésios, tinha conhecimento. Armínio era professor de teologia, né? Tinha o seu grupo de alunos, seus seguidores, e diga-se de passagem, um excelente professor de teologia, muito respeitado, por sinal, né? Muito respeitado, assim como João Calvino também, né? Que foi o sistematizador da reforma protestante. A contribuição de João Calvino para a reforma é imprescindível. A reforma que ele fez, reforma política, social, que ele fez em Genebra, na Suíça, é fantástica, né? Então nós temos que reconhecer isso. O que ocorre? Então não é assim, alguns alunos, ou até mesmo membros das igrejas, chegam assim, quando eu toco nesses assuntos, pastor, então o senhor crê na eleição? Aí eu devolvo a pergunta,
fale uma teologia que não creia, uma teologia cristã, uma teologia séria que não creia. Não existe, porque tanto o calvinismo quanto o arminianismo creem. Então, nenhum deles nenhuma das duas correntes é louca de ir contra a Bíblia, de falar assim, não, esse texto discorda, Paulo, de Romanos capítulo 8, aos que chamou, a esse também predestinou, e aos que predestinou e tal, não, discorde do Paulo, não, vou discordar de Paulo também aos Efésios, eleitos segundo a presciência, não, nenhum faz isso. A questão da eleição, qual que é a briga então? Qual que é a briga? Preste atenção, vocês não ficarem dando bobeira por aí, né? Então, qual que é a briga? A briga não é se existe eleição ou se não existe eleição. Essa não é a briga. Tanto os calvinistas quanto os arminianos, pelo menos os bons arminianos, que assim como existem os péssimos calvinistas, existem os péssimos arminianos também, né? Aqueles que falam que são arminianos, mas nem conhecem a doutrina arminiana, inclusive pecam nesses erros, nessas concepções simples da doutrina. Então, qual que é a briga? A briga essa é a briga, se a eleição ela é ativa da parte de Deus ou se ela é passiva. Essa é a briga. Como assim, pastor? O calvinismo, a teologia reformada, diz o seguinte: Deus escolheu lá na eternidade de acordo com o querer e com a soberania dele. Ele desejou escolher. Então a eleição se torna ativa. Ele foi injusto com a humanidade? De forma alguma. Por que ele não elegeu todos? Porque ele não quis, ele é Deus. Segundo, todos já estavam condenados. Todos já estavam condenados. Todos pecaram? Quem escolheu pecar? O homem. E continua escolhendo pecar. Esse negócio de eu escolho Deus, é só no corinho, Porque na realidade, sem o Espírito Santo de Deus, o homem continua escolhendo o pecado, continua escolhendo o pecado, continua pecando. Está entendendo? Não, se Deus virasse as costas para a humanidade e permitisse que todo mundo fosse para o inferno, Deus não seria injusto. Deus seria justo. Por que ele seria justo? Porque o homem pecou e o pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se Deus deixasse o mundo ao seu bel destino, poderíamos dizer assim, ele não seria injusto. Agora, ao salvar, ele, além de justo, ele se torna gracioso, ele se torna amoroso. Vou ilustrar para vocês. Suponhamos que tem um orfanato aqui em Goiânia. Lá tem 100 crianças lá órfãs. Qual que é a condição social delas? Órfãos. Vivem lá. Tem pai? Não tem. Mãe? Também não. Alguém que é por elas? Também não. Minha esposa e eu, a essa altura do campeonato, decide adotar. Não, tem 2 filhos lá, não quer engravidar mais, quer adotar. Vamos adotar mais um casalzinho, Aí nós sentamos, conversamos e tal. Não, vamos adotar, mas vamos pegar bem pequenininho, talvez de 1 ano de idade, Não passou aquela fase do choro, da crise, está andando, Vamos lá no orfanato, entrar com um processo de adoção e tal. E chegamos lá para escolher a criança, tá certo? Chegamos lá cedo. Tem vários tipos de adoções no mundo. Tem alguns que até empresta a criança para tirar férias uns 15 dias, 20 dias, e depois, sem a criança saber que é um processo de adoção, empresta e depois o pai fala se quer ou não aquela criança, Mas chega lá, existe esse perfil, não sei se vocês sabem, mas são pais adotivos por um período, mas sem as crianças saberem, depois pode autenticar aquela adoção ou não. Aí nós chegamos lá e escolhemos 2 criancinhas, mais um casalzinho. Gostamos, quem sabe lá, Achamos bonitinho uma criancinha, um menininho. Não, esse aqui é moreninho também, combina conosco e tal. Vamos criar esse aqui. Nós escolhemos, levamos para casa,
vão ser criados como os nossos filhos, das mesmas condições, comendo da mesma comida, tendo os mesmos privilégios. A pergunta é: a minha esposa e eu fomos injustos com os demais? E ficaram lá sem ser escolhidos? Fomos? Não. Eles continuarão no status que eles já estavam. Para eles não mudou nada. Agora, o que eu fui em relação ao casalzinho? Gracioso. Está entendendo? Então, a eleição dentro do calvinismo, ela é uma eleição ativa. Deus que escolhe. Esse é o ponto. O que os arminianos falam? Que Deus lá na eternidade, que o arminianismo não pode negar, ele nunca negou a onisciência de Deus. Se você perguntar tanto para o calvinista quanto para o arminiano, Deus sabe aqueles que serão salvos? Claro, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o presente, o passado e o futuro, e além de Ele ser onisciente, Ele é onipresente. Eu já disse para vocês que a onipresença de Deus é muito mais do que estar presente em todos os lugares. Deus não só está presente em todos os lugares, como também em todas as épocas, porque Deus é atemporal, Deus não é limitado ao tempo. Aliás, foi Ele que criou o tempo, então Ele não pode se limitar a algo que Ele mesmo criou. Ah não, eu criei o tempo, agora eu vou me limitar ao tempo. Não, Deus está acima do tempo. Então a onipresença de Deus envolve o fato de estar presente em todos os lugares, como também em todas as épocas. Para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. O passado, presente e futuro existe por causa do homem, mas Deus já vê o futuro. Deus já não somente vê o futuro, como Ele está no futuro. Está entendendo? Então o que ocorre? Então o que os arminianos dizem? Deus sabia que o pastor Wilson Júnior iria crer nele, iria recebê-lo como Senhor e Salvador, por isso lá na eternidade Ele me elegeu, porque Deus sabia, com base na presciência. Isso é uma eleição passiva. Por causa da minha ação em crer em Jesus, em converter ao Senhor Jesus, Ele me elegeu. Mas ambos não discutem eleição. Estão entendendo? Tanto dentro do calvinismo quanto dentro do arminianismo, a eleição é um ponto passivo, é tranquilo. Só que em uma ela é ativa, Deus de fato escolheu, em outra ela é passiva, porque Deus sabia que A ou B iria escolhê-lo, Ele elegeu. Isso a gente pode discutir, tá certo? Aí sim está a briga. Então eleição, segundo Gruden, é um ato de Deus antes da criação, no qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da suprema boa vontade. Tá certo? Então, a outra coisa que as pessoas erram, naquele PDF que eu mandei para vocês, fala, naquele livro, fala também: ah não, o arminianismo não crê na graça. Pelo contrário, os arminianos também creem na graça. Aliás, não existe salvação sem a graça de Deus. Deus é gracioso da mesma forma que Ele é gracioso dos reformados. Então não existe essa briga. Então aqui, Deus graciosamente salva pela graça, salva por conta de Cristo, né? Então essa é a eleição. A questão da doutrina da eleição no Novo Testamento. Como o Novo Testamento trata a doutrina da eleição? Primeiro, como um consolo. Vamos lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, capítulo 28. Capítulo 8, verso 28, desculpa. O texto vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que vai dizer o verso 29: porque aos que de antemão conheceu, o que é conhecer de antemão? Conhecer antes. A esse também os predestinou. Mas
batizou com qual propósito? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha, queridos, preste atenção. Quem lê esse texto aqui, tanto calvinistas quanto arminianos concordam com tudo que está no texto aqui. Aqui não dá, na realidade, não dá base para nenhuma doutrina nem para outra, dá base para as duas na realidade. Porque qual que é o grande problema da má interpretação do calvinismo? Por exemplo, as pessoas falam assim: ah, não, uma vez salvo, sempre salvo. Aí a pessoa pega essa frase, que na realidade essa frase não é uma frase calvinista, é uma frase que alguém estava de fora observando o calvinismo e tirou as conclusões dizendo: uma vez salvo, sempre salvo. Na realidade é o verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo, uma vez salvo, sempre salvo, né? Igual perguntaram ao Dr. Wilson Shedd aqui em Goiânia, na Igreja Batista, que ele veio aqui anos antes da sua morte, né? Perguntaram para ele: o senhor crê que uma vez salvo, sempre salvo? Ele respondeu: depende de quem o salvou. Uma vez salvo, sempre salvo? Depende de quem o salvou. Se foi Cristo de fato, aí sim. Eu bem sei que os teus planos são, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Foi Cristo que o salvou? Beleza, é Deus que o salvou? Então sim, mas se não foi, talvez pode ter sido a religião, pode ter sido a igreja, pode ter sido o pastor, pode ter sido tudo menos Deus. Aí, e qual que é o grande problema disso, queridos? É que as pessoas pegam essa frase dizendo o seguinte: ah não, aquele que vai ser eleito, a pessoa ela não quer Deus, ela é contra Deus, mas Deus obriga ela a ir para o céu. Não, para mim não é isso. Como o contrário também. Ah não, a pessoa quer Deus, ele ama Deus, vai para a igreja, busca Deus, ora, faz curso de teologia, mas Deus não quer ele no céu. Ah, meu irmão, que Deus é esse que você está pensando que ele é? Esse não é o Deus da Bíblia, não. Está entendendo? Então, são más interpretações. Ah, não, a eleição ela é incondicional no sentido de: ah, não, a pessoa pode fazer o que quiser, a pessoa pode fazer o que quiser e vai ser salva. Ah, não, eu sou eleito de Deus, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, pecando na balada, prostituindo, fazendo, eu sou eleitinho. Não, você não é eleito. Sabe por que não é eleito? Olha o que o texto diz. Verso 29, está aí na sua Bíblia. Porque os que de antemão conheceu, também só que os predestinou com um propósito. A predestinação ela é com um propósito. A eleição ela tem um foco. Qual que é o motivo da predestinação? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Opa, olha aí. A eleição só é eleição quando ela cumpre o seu propósito. Qual que é o propósito? Ser parecido com Jesus. Se alguém é parecido com Jesus, esse é eleito. Se alguém não é parecido com Jesus, esse não é eleito. Está entendendo? Então, ou seja, ela tem um foco, ela tem um motivo, ela tem um propósito. Então nós temos que entender exatamente isso. Então as pessoas pegam e distorcem. Ah não, eu posso viver dissolutamente, eu posso viver do jeito que eu quero e eu vou para o céu. Deus chama os eleitos para serem conformes à imagem do Filho. Porque a graça de Deus, preste atenção no que eu vou falar, a graça de Deus ela é uma graça capacitadora. Quem tem a graça, ele é agraciado. Agraciado para quê? Para se relacionar com Deus, para ser santificado por Deus, para dignificar o nome de Deus, para vencer o pecado e para viver uma vida que agrada a Deus. Esse é aquele que tem graça. É impossível alguém receber a graça e viver na desgraça. Está entendendo? Então a graça que tem a ver com a eleição, ela é uma graça capacitadora. Foi eleito com um propósito. Qual é o propósito?
ser a imagem e semelhança do Filho de Deus, parecer com Jesus. Então cai por terra, não é o calvinismo, cai por terra a falsa interpretação do calvinismo, de dizer que não, uma vez salvo, sempre salvo, à medida que eu vivo a vida que eu quero. Não, eu sou salvo, eu sou eleito, quando eu faço o quê? Cumpro o propósito pelo qual eu fui eleito. Qual que é o propósito que eu fui eleito? Ser santo, ser parecido com o Filho. Está entendendo? Vamos lá. Então, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que está tudo no passivo. Chamou, glorificou. Quem está agindo aqui? Deus. Quem está recebendo? O homem. E está tudo no passado. Por que no passado? Porque Deus, até as coisas que estão por vir, já é. Então Paulo está falando aqui de uma salvação na ótica de Deus. Na ótica de Deus, tudo já é passado. Em que aspecto? A obra já foi completada. Observe que uma coisa segue a outra. Aquele que foi, aos que de antemão conheceu, a estes também chamou para ser santo, e aos que chamou, aos que predestinou para ser santo, também chamou, e aos que chamou também justificou. Justificou em quem? Em Cristo, tá certo? A doutrina da imputação. E aos que justificou, a estes também glorificou. O pacote da salvação é um pacote completo. Aquilo que Paulo fala em outras palavras, aquele que começou a boa obra em vós, aqui ele estava falando da ótica de Deus. Nesse outro versículo que eu estou citando, ele está falando na ótica humana. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. É Deus que vai completar. Então, a eleição é um consolo, saber que eu sou o escolhido de Deus com um propósito, e com uma razão para louvar, e ao mesmo tempo um incentivo à evangelização. Em que aspecto? As pessoas falam assim: não, já existem os eleitos, não vou nem evangelizar mais. Pelo contrário, nós evangelizamos porque sabemos que tem os eleitos. Eu só vou para o rio pescar porque eu sei que lá tem peixe. Se eu for 30 vezes lá e ainda não tiver peixe, eu vou desistir de pescar, ué. Mas se eu sei que lá tem peixe, aí eu vou animar, pegar minha vara de anzol, eu vou lá pescar, que lá tem. Então a ideia, ou seja, nós pregamos para que os eleitos de Deus, quer seja de forma ativa, quer seja de forma passiva, isso vamos discutir depois, né? Para que os eleitos de Deus conheçam a graça de Deus o mais rápido possível. Esse é o motivo, para que sejam alcançados pela graça de Deus. Equívocos em relação à doutrina da eleição. A eleição não é fatalista, aquilo que eu comentei no grupo aí hoje. Aquele pastor, muito boa a palavra dele, não tive tempo de concluí-la, assistiram metade, mas vou assistir o restante, mas assim, muito bem fundamentada. Só que infelizmente ele confundiu o arminianismo com fatalismo e com determinismo. Desculpa, ele confundiu a doutrina reformada calvinista, ele defendendo o arminianismo e combatendo o calvinismo, ele confundiu que os calvinistas são fatalistas, e não são. Aliás, os calvinistas, aquele texto que ele combateu lá de Salmo, os calvinistas reformados têm o mesmo argumento que ele. Não é determinismo e não é fatalismo. O que é o fatalismo? É o sistema no qual as escolhas e decisões humanas não faz diferença alguma. Tipo assim, o que tiver de ser, será. Né? Igual a letra da Xuxa, né? O que tiver de ser, será. Isso é fatalismo? Não, nunca. Nós podemos mudar as situações, a nossa oração faz diferença na nossa vida, a nossa vida pode ser encurtada de acordo com as minhas decisões, a nossa vida pode ser sim prolongada de acordo com as minhas decisões. Eu posso adoecer ou deixar de adoecer. Nós não cremos no fatalismo. Deus nos colocou, nos deu escolhas, e dentro da teologia, em relação à soteriologia, nós chamamos de livre agência.
E o ser humano, ele é moralmente responsável por suas escolhas. Ah não, eu casei errado. Ah não, foi Deus que determinou isso para mim. Não, foi você mesmo que não soube escolher, orou pouco, não buscou a direção de Deus, agora arque das consequências. Está entendendo? Não é um fatalismo, é escolha sua, se responsabiliza. E não bota a culpa no diabo, não, foi você mesmo, né? Então a ideia do outra coisa, o mecanicista é um sistema impessoal no qual todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal. Aquela ideia do predeterminismo, né? Tudo é semelhante ao fatalista, mas a ideia é justamente que não, é Deus, seríamos como marionetes e Deus estaria controlando tudo. Nós não cremos nisso também. Quanto à questão do fatalismo, a Bíblia ela tem várias respostas em relação a isso e ao mecanicismo também. Depois eu vou mandar para vocês esses slides para que vocês possam estudar mais sobre o assunto e ler os versículos citados, né? A eleição, então, ela é a escolha soberana de Deus. Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, segundo Efésios capítulo 1, verso 5. Deus nos escolheu simplesmente porque decidiu derramar seu amor sobre nós, não porque anteviu em nós alguma fé ou mérito. Então a escolha de Deus não foi meritória. Ah não, o Wilson Júnior vai ser uma pessoa boa, vai se comportar bem, então vou escolher ele. Esse não é o critério de Deus. O critério de Deus é a graça. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então o critério de escolha de Deus não é o mérito, é o amor. É diferente. Não porque Ele viu a escolha de Deus em relação aos homens, não foi uma escolha com base no mérito, essa ideia meritória. Não, fulano tem uma performance boa, eu vou salvar. Fulano já não é tão assim, eu vou rejeitar. Esse não foi o critério. Senão o ladrão da cruz não teria sido salvo na prorrogação, né? Depois dos 45 minutos do segundo tempo, né? No mata-mata, aí ele foi salvo. Por quê? Não, porque a escolha de Deus não é uma escolha meritória, é uma escolha graciosa, é com base na graça de Deus. Algumas objeções à doutrina da eleição, vamos lá. A eleição significa que não temos a opção de aceitar a Cristo. Algumas pessoas podem afirmar. Qual que é a resposta? A doutrina da eleição é totalmente capaz de abrigar a ideia de que temos uma escolha voluntária e tomamos decisões espontâneas ao aceitar ou rejeitar a Cristo. Então, nós temos sim esse poder de escolha. A outra questão, com base na doutrina da eleição, nossas escolhas não são escolhas reais. Alguém poderia argumentar. Qual que é a resposta? Se Deus nos faz de determinada maneira e nos diz que nossas escolhas voluntárias são escolhas reais e genuínas, então temos que concordar que são. O ser que nos fez seres, nós chamamos de seres volitivos, seres que têm vontade. Deus nos fez assim, seres que têm vontade. A doutrina da eleição faz com que sejamos marionetes ou robôs, não pessoas reais. Qual que é a resposta? Deus nos criou e, portanto, devemos reconhecer que é Ele quem define o que é genuína pessoalidade. Ele que determina de fato os nossos aspectos. Da doutrina da eleição decorre que os incrédulos jamais têm a chance de crer, né? Algumas pessoas podem dizer isso. Pelo contrário, primeiro devemos observar que a Bíblia não nos permite dizer que os incrédulos não tiveram chance de crer. Aliás, todos os incrédulos, todos, indiscutivelmente, tiveram a chance de crer. Porque todos receberam, aqui nós falamos da graça comum, e todos que viveu nessa terra, têm o primeiro pregador da história, a própria natureza. Quem é que não vive na natureza? Quem é que viveu nessa vida e nunca viu o sol nascer? Quem é que viveu nessa vida e nunca viu as estrelas? Nunca viu a grandeza de Deus? É ir para a Bíblia. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento
anunciam as obras das suas mãos. Irmãos, é ir para Romanos capítulo 1, vamos lá. Olha o argumento de Paulo. Então aquela historinha do índio lá no meio da mata, não conhecer a Deus, não, o firmamento é a obra. Exatamente. E tem pessoas que vão reconhecer Deus, e eu creio que vão ser salvos por aquilo que conheceu de Deus. Ele viu a glória de Deus e mesmo assim reconheceu. Ele recebeu a graça comum, e só com a graça comum ele creu, e aquilo se tornou uma fé salvífica para ele. Romanos capítulo 1. Quer ver o que vai falar aqui? Verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, perversão dos homens, que detém a verdade pela o quê? Justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha o que Paulo está dizendo. O que de Deus se pode conhecer, eles não foram omitidos desse conhecimento de Deus. O que de Deus se pode conhecer é manifesto no meio deles, porque Deus fez o quê? Lhes manifestou. Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, eles não tiveram nenhuma aula de teologia no Nutri para aprender sobre os atributos de Deus, mas mesmo assim, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, com a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Está entendendo? O ímpio, ele conhece Deus. Agora a questão é como é que ele vai reagir em relação àquilo que conhece. Aí é outra história. Mas irmãos, é a lógica de tudo. Quando eu vejo uma estrutura monumentária, linda, quando eu vejo, a primeira pergunta que vem no meu coração, na minha mente é: quem construiu isso aqui? Quando que foi construído? Em qual época? Isso é uma arquitetura o quê? Clássica, barroca, germânica, europeia, italiana? Quem? Porque, ou seja, a obra criada, ela remete a fontes, é algo natural. Está entendendo? Você vê um carro novo na rua e você fala: de que marca esse carro? Quem é o fabricante? Você fala: não, esse carro apareceu do nada aí. Não nem dá, não, isso aí é um fantasma no nosso meio. Irmãos, isso vai contra a lógica. Agora pensa na obra criada, que é todo o cosmos, tudo aquilo que Deus criou, os céus, os mares, as estrelas, o vento, a organização, tudo isso manifesta a divindade de Deus, manifesta a glória de Deus. É claramente percebido através das obras criadas. Agora, se a pessoa vai um dia buscar esse Deus, querer conhecer mais desse Deus, vai procurar, aí é outra história. Mas que ele sabe que existe uma autoridade que domina o mundo, ele sabe. Que ele sabe que existe um ser soberano, por mais que ele negue, ele pode ser até ateu. Eu falo que não existe o ateu de verdade. Ele pode ser até o aluno, nós chamamos de ateu teórico. Teoricamente ele é ateu, ele não quer crer. É igual os dois filmes fantásticos, né? Indico, se você não assistiu, assista. Deus Não Está Morto, 1 e o 2, né? Traz exatamente essa percepção, né? De que o ateu lá do filme, ele não era um ateu, na verdade, tinha um ódio de Deus. Aí a pessoa questiona: como é que você tem ódio de alguém que você nem crê que existe? Difícil isso.
né? Aí ele conta exatamente a sua infância, ele conta alguns traumas que ele teve. Mas minha mãe adoeceu e tal, e morreu, né? Aí ele exatamente teve essa percepção, né? Aí o cara questionou ele: como é que você tem? Eu odeio Deus. Mas como é que você odeia Deus? Você nem crê que ele existe. Na realidade, ele é um ateu teórico. Ele tem rejeição contra Deus, ele tem ressalvas contra a doutrina de Deus, mas isso é um problema dele. Mas que ele sabe que Deus existe, ele sabe. Ele sabe que existe um ser soberano. É isso que Paulo está falando aqui. Então, os atributos, o que se pode conhecer de Deus é o que claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido de que forma? Por meio das coisas que foram tais homens são, por isso que indesculpáveis. Então, diante de Deus, ninguém vai ter desculpa. Ele foi um cidadão terráqueo, morou aqui na terra, respirou o ar daqui, viu o sol nascer, viu chuva, viu vento, viu frio, viu? Viu? Então tá, você é indesculpável. Porque os céus manifestam a glória. Qual que é o problema deles? O problema deles não é a falta de conhecimento de Deus. Esse não é o problema. O problema é que Paulo vai descrever no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles têm conhecimento de Deus. Então o problema deles não é a falta de conhecimento de Deus. Eles têm conhecimento. Mas qual que é o problema? A parte B do versículo: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, se idolatrou o outro, preferiu dar honra ao homem, preferiu fazer seus próprios deuses do que glorificar um Deus verdadeiro. Então aqui, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Olha aí o grande problema: a idolatria. Deixaram de adorar um Deus eterno, um Deus santo, um Deus enorme, e fizeram deuses à imagem de homem, à imagem de aves, à imagem de animais, e disseram: esse é o nosso Deus. Preferiram adorar a um Deus criado do que adorar ao Deus verdadeiro. Preferiram glorificar uma ave, preferiram glorificar um bezerro, um quadrúpede, preferiram glorificar um homem, quer seja uma estátua, quer seja um homem mesmo. Não, ele é meu Deus. Tem pessoas que têm artistas como Deus, tem pessoas que têm líderes como Deus, né? E preferiram, que são homens fardos, se for estátuas, são inertes, está entendendo? Preferiram, trocaram Deus verdadeiro por isso. É essa a indignação de Deus aqui. Então, por isso, aí o que Deus fez? O que Deus fez? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Essas pessoas conheceram Deus, mas não glorificaram como Deus. Está dizendo aqui que certas pessoas Deus tira os freios da graça comum. Pessoas que já rejeitaram Deus, conheceram Deus, mas se tornam idólatras. O que Deus faz com essas pessoas? Deus não está pegando um bambuzinho aqui, que religioso, está buscando, tentando conhecer mais. Não, está pegando alguém que conheceu Deus pela obra criada e mesmo assim o rejeitou, e trocou Deus pela idolatria. Deus tirou os freios, ou seja, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames,
Tá certo? Porque até as mulheres mudaram o próprio natural das suas relações íntimas por contrária à natureza, porque nos cultos pagãos tinha essa questão dos atos homossexuais em forma de adoração ao corpo, adoração uns aos outros e adoração aos deuses, que eles diziam que os seres homossexuais eram mais evoluídos, assim como alguns dizem hoje. Está entendendo? Então, olha aqui, ó. Então, trocaram pela contrária natureza, semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A merecida punição do seu erro. Irmãos, infelizmente, olha o que acontece: pessoas que não glorificam a Deus, que de fato adoram outros deuses, negam Deus, Deus as entrega essas pessoas para viver de acordo com a carne, e elas vão fazer as mais diversas atrocidades, as mais diversas sensualidades, e recebem nos corpos delas a punição. Está entendendo? Através de doença sexualmente transmissível, morte. Não sei se vocês sabem, mas o maior motivo de internação por sepsemia no Brasil, que é infecção generalizada, está relacionada ao sexo anal dos homossexuais. Está entendendo? Porque fazem sexo anal, ferem o ânus, o reto, e a região, infelizmente, mais de bactéria, contamina da infecção generalizada. Nós já sabemos que, infelizmente, o grupo dos LGBTs são os que mais contraem AIDS e são os que mais morrem em UTIs por conta de infecção generalizada. É uma triste realidade, infelizmente, né? Que Deus tenha graça da vida deles, né? Outra questão: a eleição ela é injusta. Então, primeira resposta: primeiramente devemos lembrar que seria perfeitamente justo se Deus não salvasse ninguém, exatamente como fez com os anjos. Os anjos que caíram, nenhum foi salvo, e não tem nenhum demônio reclamando aí disso. Né? Eles caíram da graça e continuam no estado que aqueles que recaíram. Aqueles que estão na graça sempre permaneceram na graça, né? Segundo, não é justo que Deus crie algumas pessoas, as quais Ele sabia pecariam e seriam condenadas eternamente, e as quais Ele não redimiria. Então, a questão da injustiça de Deus, seria injusto pensar dessa forma. A Bíblia diz que Deus deseja salvar todo mundo. É desejo de Deus, Paulo escreve a Timóteo, que todos os homens se salvem. Qual que é a resposta? Mas todos serão salvos? Tem pessoas que leem esse texto e partem para outro extremo: o universalismo. Alguns teólogos se tornaram universalistas, que é uma doutrina totalmente contra as Escrituras. O universalismo prega que, de uma forma ou de outra, todos serão salvos. Jesus morreu por todos, portanto todos serão salvos. Aí você vai contra um monte de coisa na Bíblia, que fala sobre o caminho da perdição, que fala sobre o inferno, que fala arrepender. Então, para que pregar? Não faz sentido, né? Então, o universalismo é uma doutrina que é antibíblica, não tem nada a ver com, né? Então, o fato de Deus desejar, olha, esse versículo fala da vontade revelada de Deus, declarando que nós devemos fazer, e não da sua vontade eterna, sua vontade secreta, seus planos eternos sobre o que irá ocorrer. É o desejo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Só que tem muitos problemas em relação a isso. Deus nos fez seres volitivos. Adão escolheu pecar, usou o livre-arbítrio para o mal, está entendendo? E outras pessoas de fato não vão crer em Deus, então não tem como Deus salvar todo mundo, por mais que Ele deseje que todos fossem salvos. A questão da doutrina da reprovação. A reprovação é a decisão soberana de Deus, antes da criação, de não levar em conta algumas pessoas,
decidindo em tristeza, né, em não salvá-los e puni-los por seus pecados, manifestando por meio disso a sua justiça. Então, aqueles que serão salvos são os escolhidos, aqueles que não serão salvos, eles são os reprovados, né? Então é uma questão, e a Bíblia é bem clara acerca da doutrina. Concluindo, a aplicação prática da doutrina da eleição. A doutrina da eleição responde que sou cristão só porque Deus, na eternidade passada, decidiu aplicar o seu amor sobre mim. A doutrina da eleição confere-nos humildade diante de Deus para pensar dessa forma, faz-nos perceber que não temos direito algum à graça de Deus. Então, ou seja, é uma doutrina que de fato nos chama a humildade. O chamado eficaz. Quando Deus chama as pessoas, Ele a chama das trevas para a maravilhosa luz. Ele a chama a comunhão, seu Filho, para o seu reino e glória, para ser Jesus Cristo e para serem santos. Então, a prova que alguém é chamado por Deus é a prova que manifesta-se nele a comunhão com Cristo, que ele submete ao reino de Deus, ele passa a pertencer a Jesus Cristo e ser também santo. E a questão do chamado Evangelho, é o chamado geral do Evangelho, é a proclamação das boas novas da humanidade, oferecida a todas as pessoas, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho não é só para os eleitos, o Evangelho é para todos. Quando eu prego na minha igreja, na célula, onde quer que eu esteja, eu tenho que estar ciente que eu prego para a salvação e para a condenação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o meu papel. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, às vezes esse chamado do Evangelho é referente ao chamado externo ou chamado geral. É geral, externo e a miúde rejeitado, ou seja, alguns o rejeitam. Tá certo? Na aula que vem vamos continuar falando desse assunto de soteriologia. Vocês assistam as duas aulas, aí uma que eu passei, né, do Augusto Nicodemos, no grupo aí, a outra que o pastor Elton passou também, que é muito interessante, para você ouvir o outro lado da moeda também, você não ser induzido, né? Se não tiver a oportunidade de escutar, escute os dois lados, para que você possa tirar as suas próprias conclusões. E na outra aula em agosto, eu irei, não é agosto de Deus não, é em agosto mesmo, né? Então eu irei colocar as duas doutrinas, como é que funciona o arminianismo, como é que funciona o calvinismo, o que eles têm em comum, o que eles se divergem, para que vocês possam se tornar aquilo que vocês quiserem. É claro que não é porque eu sou um calvinista que isso me garante para o céu, ou porque eu sou um arminiano que isso me garante para o céu. Lá no céu vai ter muitos calvinistas e muitos arminianos, assim como no inferno também. Né? Então tem aquela briga teológica, diz que o arminiano encontra o calvinista no inferno e fala assim: mas você está aqui? E você não era eleito. Aí virou: e você? Por que você não está aqui? Ué, porque eu não escolhi Deus. Então de todo jeito está enrolado, né? Então vamos continuar na próxima aula, e falta-nos tratar dessa questão, que é a soteriologia, a predestinação do livre-arbítrio, a soteriologia, e tratar da questão da escatologia, para que a gente possa encerrar essa matéria. Penso eu que em mais 2 ou 3 aulas finalizaremos e marcaremos a nossa formatura. Amém?